passamos, na verdade todos nós passamos por ataques na mente e ataques nas emoções. Amém? Então, por isso que eu trouxe esse tema, para que a gente pudesse falar um pouquinho e para que a gente possa aprender a vencer as guerras na nossa mente, nas nossas emoções. Amém? Então, bom dia para quem está entrando agora, que Deus abençoe vocês. Hoje será poderoso essa live. Eu ia falar sobre Jezebel, como esse espírito age no nosso meio. Mas eu preferi trazer sobre ataque nas emoções e ataque na mente, porque nós sofremos esses ataques todos os dias. E a gente precisa aprender a como vencer essas batalhas. Amém? Então, que Deus abençoe vocês hoje, nesse dia. Bom dia, Ricardo. Deus abençoe você aí na Suécia. Bom dia, Wanderson. Bom dia, Monielle. Deus abençoe vocês. E eu espero que vocês possam abrir o coração de vocês hoje para a gente poder falar exatamente sobre esse assunto. A gente passa ataques na nossa mente diariamente. E quando você se posiciona em Cristo, se posicionar está em posição. Eu estou em posição de quê? De batalhar contra os ataques que estão vindo contra a minha vida, a minha família, a minha casa. Então eu estou em posição para a guerra, e a guerra é diária. Então, como a gente passa muito esses ataques, e quando você se posiciona em Cristo, principalmente esses ataques vêm mais fortes, porque aqueles demônios, aquelas hostes espirituais que atacavam vocês, hoje, elas já não atacam, você já não sente tanto. Então, vem ataques mais fortes de principados, potestades. E aí o ataque é forte. Então, a gente precisa saber como vencer esses ataques. Amém? Porque todo filho de Deus vai passar por esses ataques diariamente. Quem está no mundo não vai sofrer esses ataques porque normalmente já sabem que já está do lado de lá. Então, Satanás não está preocupado com as pessoas que estão do lado de lá. Ele quer lançar ataques nas nossas emoções, na nossa mente, exatamente quem está do lado de cá. Quem se posicionou em Cristo e disse, não, eu sou filha de Deus e eu vou lutar pela minha casa, pela minha vida e pela minha família. Aí esses ataques vêm muito mais fortes. Amém? Então que o Senhor Jesus possa abençoar vocês nesse dia hoje. Espero que vocês tenham passado uma noite tranquila, abençoada, no poder do nome de Jesus. E vamos começar essa live. Eu quero que você abra o seu coração para o que a gente vai falar hoje aqui. Amém? Esse é um assunto que a gente deveria falar quase todos os meses para a gente lembrar como vencer os ataques na mente e os ataques nas emoções. Amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus para que Ele venha usar cada palavra que sair da minha boca. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, amém. Entre em espírito e vamos consagrar essa live. Querido Espírito Santo, eu consagro essa live a Ti. Em nome de Jesus, eu quero chamar a Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor venha me usar de forma plena, de forma absoluta, em cada palavra que eu falar aqui, Senhor. Pai, eu me diminuo agora para que o Senhor cresça através de mim. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me conduzir em todas as palavras. Pai, eu me diminuo, que o Senhor cresça. Eu tiro todo o sentimento, Pai, de ego, soberba da minha vida. Que o Senhor cresça através da Tua graça, do Teu poder e da Tua glória. Porque a glória e a honra é para Ti, Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que está aqui nessa live, que vai assistir agora e que vai assistir depois. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse dia, por essa live. E eu repreendo desde já todo ataque na internet, nos telefones e na vida de cada um que está aqui assistindo a live. É assim que nós Te agradecemos, nós Te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar. Ataque nas emoções versus ataque na mente.
Como discernir as estratégias de Satanás e vencer a guerra espiritual. Na guerra espiritual. Amém? Então hoje a gente vive numa geração que fala muito sobre batalha espiritual. Mas poucos realmente entendem como esse inimigo trabalha na nossa vida. Então muitas pessoas pensam que o ataque do inimigo sempre vem de forma visível, dramática ou sobrenatural. Mas na maioria das vezes Satanás não começa atacando do lado de fora. Ele começa atacando do lado de dentro de nós. Amém? Então ele começa nas emoções. Depois ele tenta dominar a nossa mente. Bom dia para quem está entrando agora. Então, Satanás ataca as nossas emoções e depois ele ataca a nossa mente. Porque o inimigo sabe de uma coisa aqui. Quem domina suas emoções pode te desestabilizar. Quem domina a sua mente pode te paralisar. Então, quando Satanás ataca as nossas emoções, ele tenta tirar a gente do nosso controle, nos desestabilizando. Mas quando ele domina a nossa mente, aí ele consegue nos paralisar na nossa vida em todos os sentidos. Então hoje vamos revelar algo poderoso aqui. Quando você discerne um ataque que está vindo contra a sua vida, você já começou a vencer esses ataques. Bom dia para quem está entrando, Jéssica, Renata, Fagner. Então hoje a gente vai entender como o inimigo ataca as nossas emoções e como ele tenta dominar a nossa mente. E como Deus nos dá autoridade para vencer essas estratégias. Amém? Porque existe uma verdade espiritual aqui. O diabo só consegue trabalhar naquilo que você aí não discerne. Se você não consegue discernir de onde vêm esses ataques, por que eles estão vindo, então o diabo consegue ganhar, vencer essas batalhas. Mas quando você entende, peraí, por que eu estou sentindo isso aqui? Por que eu estou criando um ranço de uma pessoa, sendo que essa pessoa não fez nada contra mim? Por que eu estou com raiva de uma pessoa que não tem motivos? Por que eu estou com pensamentos pecaminosos? Por que eu estou com pensamentos de julgamento? Por que eu estou sentindo tanta mágoa? Por que eu estou sentindo tanta raiva? Quando você entende por que esses pensamentos estão vindo, esses sentimentos, então você começou a discernir e aí você começa a vencer uma guerra espiritual. Amém? Bom dia, Daniela, paz, minha linda. Então, em Efésios 6:16 fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a Bíblia diz que Satanás lança dardos inflamados. E esses dardos inflamados, ele lança todos os dias. Esses dardos são ataques invisíveis. Eles não vêm de uma forma audível. Eles vêm como sentimentos, pensamentos, confusão emocional e desânimo repentino. Quem aqui já acordou e você sentiu um desânimo e você não tinha motivo para sentir desânimo? Eu já senti isso. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus, como eu tenho falado aqui nas lives. Você acorda, você está vivo, você tem uma casa, uma cama para dormir, você tem um café para tomar. Ah, Heloísa, mas eu tô sem dinheiro e na minha geladeira eu só tenho uma garrafa de água e 2 bananas. Meu irmão, agradeça por você ter isso. Agradeça. Mas a gente acorda e já vem aquele desânimo repentino. Vem os pensamentos de julgamento, pensamento contra o marido, pensamento contra uma pessoa da igreja, pensamento no nosso trabalho. Vem sentimentos de raiva, de rancor, de tristeza, de ódio. Vem uma confusão mental e você não entende que isso é ataques invisíveis espirituais que vem de Satanás, que ele está lançando contra a sua vida. Ele está lançando nas suas emoções e nos seus sentimentos. Então, muitas pessoas pensam que estão apenas tendo um dia ruim, mas, na verdade, estão debaixo de um ataque espiritual emocional. Você acorda bem, mas, de repente, vem um sentimento de rejeição. Ah, porque fulano não falou comigo direito. Por que fulano não me respondeu direito na internet? Isso são brechas que Satanás usa no seu dia a dia contra você. Porque ele sabe que, muitas vezes, aquilo ali tira você do seu controle.
Ruth Lima, uma coisa difícil é de diferenciar as vozes. Para você diferenciar uma voz, quando você está bem, você acha que é voz do diabo ou é voz de Satanás? Quando você tem um sentimento bom, de leveza, de paz, independente da situação que está acontecendo na sua vida. Mas quando você está bem e você tem motivos para agradecer, mas aí vem um sentimento totalmente contrário do que Deus tem para nós. Vem uma tristeza, uma raiva, um sentimento de rejeição, abandono. Então, na verdade, é fácil a gente decifrar essas vozes e a gente saber por quê. O que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é paz, é alegria, é mansidão. O mundo pode estar pegando fogo, mas você está ali com uma paz que ninguém sabe explicar, mas é porque é Deus. Mas tudo que vem ao contrário disso não é de Deus. A gente acha muitas vezes, eu vou falar aqui um pouquinho, que quando a gente está principalmente as mulheres agora. Isso aqui é para as mulheres. Quando a gente está naqueles meses que as nossas emoções e os nossos hormônios estão descontrolados, o que é que Satanás faz? Satanás pega isso e ele começa a lançar dardos em cima, nas nossas emoções, porque ele sabe que os nossos hormônios estão descontrolados. Então ele usa isso como objetivo para nos deixar pior. Se autoanalise quando você tá todos os meses que está perto de chegar o seu período. Se você não fica triste e fica com raiva e quer chorar, tem hora que quer gritar, tem hora que quer puxar os cabelos, tem hora que quem está do seu lado não suporta você. Então Satanás sabe que a gente passa por isso todos os meses. Então ele vai usar isso a favor dele. Ele sabe que a gente tá assim, então ele vai usar essa oscilação hormonal contra a nossa vida para que a gente sinta muito mais sentimentos aflorados contra as pessoas que estão ao nosso redor ou até contra pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, mas que a gente cria um ranço ali. E você acha que isso é do seu corpo, mas não é. Isso é ataque espiritual. Quando você entender isso, se você tiver um marido que esteja debaixo da ordem de Deus, debaixo da autoridade de Deus, uma pessoa, um pastor, vá lá e diga, ora aqui na minha cabeça que eu estou passando um ataque espiritual. E você vai ver se esse ataque não vai cessar. Quando você estiver passando por isso, agora aos homens também. Quando você estiver passando por um ataque espiritual e você tenha a sua esposa ali do lado, ou alguma autoridade, diga, coloca a mão aqui na minha cabeça, mas tem alto lá. Veja uma pessoa que esteja debaixo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e que seja um servo ou uma serva, para você não ser qualquer pessoa que bota a mão na sua cabeça. E aquilo que está na vida dela vai para você. Então, se você tem um esposo que é uma autoridade, mande ele colocar a mão na sua cabeça e diga, ora aqui por mim que eu estou passando por ataque emocional ou espiritual. E você vai ver se isso não vai cessar. Mas a gente acha que é hormonal, a gente acha que é do nosso dia a dia, a gente acha que é por causa das preocupações do dia a dia, mas não é. Satanás sabe tudo sobre nós, desde que antes mesmo da gente nascer. Satanás está aqui há muitos anos, ele vem observando os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, a geração até a 12ª, quantas gerações ele não vem observando. Então eles nos conhecem muito mais do que nós. E a gente acha que é por causa de problema, de uma questão emocional. A gente acha que é por causa de que alguém fez alguma coisa contra você. Satanás só usa isso contra a sua vida, porque ele sabe como deixar você triste, como deixar você desestabilizado. Então você acha que Satanás vai usar o quê? Algo que não tira você do seu controle ou algo que tira você do seu controle? Ele vai usar porque ele sabe as armas. Então quando você discerne isso, aí você já começou a vencer, porque você agora está entendendo como vencer essas batalhas. Amém? Então você muitas vezes acorda bem, mas de repente vem um sentimento de rejeição, uma sensação de abandono, uma tristeza sem explicação, um sentimento de inferioridade. Mas nada aconteceu. E você está com esse sentimento. Mas algo mudou dentro de você.
Isso é o que a Bíblia chama de dardo inflamado. Então comece, irmão e irmã, comece a entender o que é dardo inflamado. Dardo inflamado são esses sentimentos que Satanás usa através do que está acontecendo na nossa vida e nas nossas emoções. Ele pega isso e ele começa a lançar contra a nossa vida. Então, muitas vezes você está triste e não tem nem motivos. Quantos motivos a gente já teve para agradecer nessa manhã? A gente acordou, respiramos. A gente não está passando aqui bombardeio em cima da nossa cabeça. A gente já tomou café. Eu creio que a maioria aqui. A maioria já se alimentou. Nós temos um lar. Nós temos uma cama. Nós temos braços, olhos, boca para ouvir, para falar, para sentir. A gente tem tanto motivo para agradecer, mas a gente prefere deixar que Satanás use esses dados e lance contra a nossa vida e o nosso dia fique totalmente o contrário daquilo que Deus quer que a gente seja. Triste, se sentindo meio inferior, querendo brigar com todo mundo. Amém? Então, o que a Bíblia chama, isso é o que a Bíblia chama de dardo inflamado. O inimigo encontra uma ferida da alma, abandono, rejeição, luto, traição e usa isso como porta de entrada emocional. Então, quando você não trata essas feridas que veio de abandono, traição, alguém fez alguma coisa contra você, e você já percebeu que quando alguma pessoa já passou por alguma ferida dessa, de abandono, rejeição, traição, luto, em vez em quando você já percebeu que esses sentimentos eles voltam e vem e você fica lembrando, fulano me traiu, fulano me rejeitou, fulano fez alguma coisa, aquele líder espiritual falou mal de mim. Você já percebeu que esses sentimentos ficam vindo, em vez em quando você lembra? Você acha que você lembra isso por quê? Você acha que quem é que traz esses sentimentos e essa lembrança? Você acha que é Deus? Não. Não é. Porque tudo que vem de Deus traz paz, alegria, mansidão. Tudo que vem de Deus é o contrário desses sentimentos de rejeição, de você se sentir inferior, de você não se sentir capaz. Eu não me sinto capaz de falar da passagem da Bíblia. Eu não me sinto capaz porque eu travo ao falar em público. Você acha que tudo isso quem traz é o Espírito Santo de Deus? Não. Porque o Espírito Santo de Deus nos traz capacidade para que a gente faça aquilo que grandes homens de Deus que passaram por essa terra fizeram. E a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores ainda do que até Jesus Cristo. Então, você muitas vezes se sente aí incapaz, mas esses sentimentos são dardos inflamados que está vindo de Satanás. Por quê? Porque ele pega tudo aquilo que você sente e lança contra a sua vida para lhe parar. Então, o inimigo encontra uma ferida da alma de abandono, de rejeição, de luto, traição, para exatamente usar isso como porta de entrada nas nossas emoções. Então, isso é um ataque espiritual, emocional. Satanás, ele não precisa criar ferida, ele apenas se alimenta daquela ferida que não foi curada. Então, se você tem uma ferida emocional e aquela ferida você não buscou em Jesus ser curado, ele vai só usar aquela ferida contra a sua vida. Porque ele não precisa criar aquilo que já está aí, que você mesmo não procurou ser curado. Ele vai só alimentar aquela ferida. Então, ele se alimenta das feridas que não foram curadas. Então, por isso, muitas pessoas vivem em ciclos emocionais. Hoje, elas estão fortes. Amanhã, a gente já se sente destruído. A gente já se sente totalmente o contrário. Isso são feridas emocionais que ainda não foram curadas. Porque a alma ainda não foi completamente curada. Amém? Então, o diabo não cria feridas. Ele explora as feridas não tratadas em nós. Quando a alma não é curada, a emoção vira um campo de batalha. E esse campo de batalha é um bombardeio que é todos os dias. Sentimentos não discernidos. Quando eu estou triste por algum motivo, ou às vezes nem tem motivo, mas eu estou triste e eu não discerno isso. Eu acho que é por algum problema, alguma coisa, ou alguém que fez algo comigo. Eu não discerno isso, vira portas abertas para que o inimigo trabalhe.
Amém? Então que você possa discernir todas as vezes quando você estiver sentindo sentimentos que são contrários daquilo que Deus trouxe para nós. Você entenda, não vem de Deus, não é de Deus. Então, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Você não vai usar a minha vida. Então, em 2 Coríntios 10:5, fala assim. 2 Coríntios 10:5. Segunda Coríntios. Bom dia, Júlia. 2 Coríntios 10:5. 2 Coríntios, vamos lá. 10:5. Que fala assim: e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, só pode ser feito quando o crente olhe exclusivamente para a cruz, onde toda a vitória é encontrada. Então o Espírito Santo desempenhará a tarefa. Então, aqui entramos em um nível mais profundo de ataque. Aqui é a mente. Enquanto o ataque emocional faz você sentir, o ataque mental faz você pensar. Amém, Deus abençoe. A gente falou das emoções, agora vamos falar dos ataques na nossa mente. Aqui já é um ataque mais forte. O ataque emocional faz a gente sentir as emoções, nas nossas emoções, faz a gente sentir tristeza, raiva, desânimo, sentimento de incapacidade. Então aqui é nas nossas emoções, ainda não é tão forte como na mente. O ataque mental faz a gente pensar. E nos nossos pensamentos, quando a gente permite que Satanás nos faça ter esses pensamentos, tem algo extremamente aqui perigoso. A gente vai falar agora. O diabo fala na nossa mente, como se fosse você pensando. Então aqui quem já teve aqui pensamentos e você acha que é você que está pensando, mas não é você. É Satanás que está lançando esses pensamentos. Satanás não diz, eu sou Satanás e estou falando. Ele diz assim, você não vale nada. Ninguém gosta de você. Você não vai conseguir aquilo. Desista. Você não é capaz. E você fica pensando que é você que está achando isso. Do tipo, você fica pensando assim, não sou capaz de pregar a palavra de Deus. Eu não sou capaz de desempenhar algo na internet. Ou não sou capaz de ir ali naquela pessoa e falar de Jesus para ela. Ou eu não sou capaz de desempenhar um trabalho. Você acha que é você que está pensando, mas não é você. É Satanás que está lançando esses pensamentos para você achar que é você. Satanás sempre, as armas dele são sempre as mesmas. Ele lança para você sentimentos como se fosse na primeira pessoa. Do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, ninguém gosta de mim. Amém? Então, e a pessoa pensa que é a própria mente falando, mas não é. Mas na verdade são pensamentos intrusivos lançados pelo inimigo. Então a mente é o centro do controle da nossa vida. É a nossa mente. Então tudo começa nela. Você pensa assim, você pensa, você decide e depois você age. Então é assim que surge o pecado. Você está pensando, depois você decide e depois você toma a decisão. Então tudo começa aqui. Tudo começa nos pensamentos. E é assim que Satanás inicia na nossa vida. Ele começa a lançar pensamentos que a gente acha que somos nós, mas não é nós. Por isso Satanás tenta acessar essa área. Ele tenta muito acessar essa área da nossa vida. E muitas vezes ele entra através de legalidades espirituais, como envolvimento com ocultismo, pactos espirituais, práticas de espirituais erradas, pecados persistentes, você teve alguma relação sexual com alguém, vínculos sexuais fora da aliança de Deus, consumo de conteúdos espirituais contaminados, você assiste filmes que não é para você assistir. Você ouve músicas que não é para você ouvir. Ah, Heloísa, mas é só uma música. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Nessa vida só existe o lado do bem e o lado do mal, não existe o meio termo. E se você acha que não tem nada, é assim que Satanás entra na nossa vida, em coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Aí eu vou escutar uma música ali porque não tem nada a ver. E através da frequência da música, ele começa a entrar nas suas emoções, na sua mente, na sua família e na sua casa. Então, essas coisas podem abrir portas espirituais na nossa mente, mas existe uma arma poderosa aqui, o sangue de Jesus. Quando você rejeita essas legalidades e se posiciona em Cristo, se posicionar, que é o que todo mundo fala hoje na internet, se posicionar é eu estar em posição de ataque. Eu estou posicionada em Cristo, então eu estou posicionada a não deixar que Satanás ataque a minha vida, a minha família, a minha casa. Eu estou posicionada em Cristo. Isso é estar posicionado em posição de ataque. Amém? Quando você rejeita essas legalidades e se posiciona em Cristo, essas portas são fechadas. Então, nem todo pensamento que passa pela nossa mente nasceu em você. Muitos dos pensamentos que você pensa é Satanás lançando na nossa mente. Porque se ele consegue acessar aqui, ele consegue te acessar por completo. A mente não é guardada. A mente que não é guardada vira um território de guerra. Então, todo pensamento que você está pensando, você está ali, está um pensamento. Não, eu não vou conseguir falar de Jesus para aquela pessoa ali. Não, acho que eu não consigo fazer aquele trabalho ali, não. Eu não sou capaz disso, não. Aí você começa a julgar as pessoas. Ó, aquele fulano ali está na internet falando de Deus. Quem ela pensa que ela é? Você começa a ter pensamentos que você acha que é você que está pensando, mas é Satanás que está lançando na sua mente. Se ele conseguir acessar aqui, ele consegue entrar na sua vida. Amém? Então, a mente que não é guardada vira um território de guerra. O pensamento que você não confronta, se esse pensamento, de onde é que está vindo esse pensamento? Esse pensamento está vindo de quem? Por que se originou esse julgamento? Um exemplo, esse julgamento que eu estou tendo com pessoas. Esse julgamento que eu tô ali querendo brigar com fulano, com meu marido, com minha esposa. Esse julgamento da pessoa que tá ali, que tá fazendo aquilo que Deus chamou. Esse pensamento tá vindo de quem? Então confronta esses pensamentos. Senhor, de onde é que tá vindo isso? Se não vem de Deus, se não traz paz, alegria, mansidão, se não traz os frutos do Espírito, então não vem de Deus. E nem ache você que é você que tá pensando, é Satanás que tá lançando. Amém? Então, o pensamento que você não confronta pode se tornar uma prisão. Em Jó 1, 10 ao 12. Vamos abrir aqui a Bíblia em Jó. Jó. É muito poderoso o livro de Jó. Gosto muito. Vamos lá. Jó. Jó do 10 ao 12, que fala assim: porventura não cercastes de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E aqui tem uma interrogação. A história de Jó revela algo muito profundo sobre batalha espiritual, que é o que nós estamos falando hoje. Satanás queria tocar Jó, mas havia uma proteção espiritual ao redor dele. Isso revela um princípio poderoso aqui. Quem vive em Deus vive cercado espiritualmente. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Jó enfrentasse ataques. Por quê? Porque existem batalhas que não são para te destruir, mas são para revelar a sua resistência. Então a gente passa por ataques normalmente no nosso dia a dia, que não é para nos destruir, mas é para a gente revelar a nossa resistência e buscar cada vez mais as coisas que vêm de Cristo. Então, quando você estiver passando por um pensamento de julgamento contra uma pessoa, isso é um exemplo, quando você estiver julgando uma pessoa no seu pensamento, repreenda, diga: não, eu não quero julgar essa pessoa. Quem sou eu? E a gente muitas vezes quer ficar julgando as pessoas e a gente acha que não, eu estou aqui pensando, e você não se dá conta que isso é Satanás que está lançando na sua mente. Nós não viemos aqui para viver julgando as pessoas, nós viemos aqui para crescer
e sermos melhores a cada dia, mas não é melhor do que ninguém, é melhor do que nós mesmos. E assim ajudar outras pessoas. Mas como é que eu posso ajudar outras pessoas se eu não estou buscando ser melhor a cada dia? Se eu não estou entendendo de onde vem esses ataques nas minhas emoções, quando eu sinto uma tristeza, quando eu sinto uma raiva, quando eu sinto quando eu penso no julgamento, quando eu penso que eu não sou capaz de fazer aquilo. Amém? Então, essas batalhas espirituais não são para nos destruir, mas são para a gente se fortalecer. E quando eu entendo, eu discerno, eu entendo que não vem de Deus, eu digo, aqui não, Satanás. A minha vida é com Cristo. Então, se Cristo venceu na cruz, então, em nome de Jesus, sai daqui. E se você tiver um líder espiritual, peça para ele orar. Um esposo, o esposo é a autoridade na sua casa. Ou se você é mulher, ou se você é homem, peça para uma autoridade dentro da sua casa orar por você. E dizer, ora aqui por mim que eu estou passando por aflição. Estou passando por pensamentos, por sentimentos que eu não estou bem. Só que você se cala, deixa aquilo ruminando dentro de você e aquilo só vai aumentando. Então uma ferida que já tinha, ela só vai aumentar. Então, quando alguém se posiciona espiritualmente, começa a orar, começa a jejuar e começa a libertar pessoas, começa a confrontar o reino, você começa a confrontar o reino das trevas. Essas pessoas se tornam inimigo declarado do inferno. Vocês acham que isso que eu estou fazendo aqui na internet, vocês acham que eu não estou tendo ataque? Eu estou tendo ataque todos os dias. Porque eu me posicionei em Cristo, eu digo, Senhor, está na hora de começar a ajudar as pessoas. Mas não porque eu não me achava capaz, mas eu digo, Senhor, se o Senhor quer, então o Senhor vai me capacitar, eu sei que eu posso. Mas vocês acham que não vê esse pensamento na minha mente? Não, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas é o Espírito Santo de Deus que me capacita, então ele me renova a cada manhã. E ele diz, vai lá, lê, abre o telefone, pega a Bíblia e vamos embora que eu te ajudo. Então a gente se acha muito incapaz de fazer coisas que realmente sem Deus é complicado. Mas com Deus, ele nos capacita para a gente ajudar outras pessoas. Porque nós estamos aqui não é só para trabalhar não, pagar conta não. Você acha que você está aqui só para pagar conta? Você não está aqui para isso não. Você está aqui para ser melhor e ajudar outras pessoas. Isso é o reino de Deus. É me tornar melhor a cada dia. Não para ser melhor do que ninguém, porque eu não sou. Mas para eu ser melhor a cada dia para mim. Para eu melhorar e ajudar outras pessoas. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Aquilo que o Espírito Santo tem derramado na minha vida, eu quero derramar na vida de vocês. Por quê? Eu disse, Senhor, se é para eu fazer a tua vontade, se é para eu ganhar almas, eu quero ser moldada e eu quero aprender com o maior dos professores, que se chama Espírito Santo de Deus. E quando eu pedi isso, eu disse, Senhor, eu não quero viver aí, lógico, é amém, é uma bênção, eu não quero viver aí buscando fazer teologia, eu quero aprender com o Senhor, com a fonte que vem de cima. A melhor fonte que existe. Senhor, então me capacite e me ensine a falar para o povo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mas vocês acham que não vem os pensamentos, você não é capaz, você não pode, quem é você para estar falando na internet? Vem esses pensamentos. Mas eu entendi que isso não vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é o contrário disso. E esses pensamentos de incapacidade, de tristeza, de raiva, de julgamento, não vem de Deus. Vem do contrário, vem de Satanás. E quando eu entendi que vem de Satanás, eu digo, aqui não, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, sai daqui. Eu já faço uma oração e aquilo cessa. Mas é porque eu estou entendendo que eu posso vencer o inferno quando eu discerno de onde vem e por que vem. Satanás, ele não vem brincar, ele vem tentar te parar. Se ele consegue acessar as suas mentes e você pega esse pensamento e você deixa ruminando, ele começou a te parar. Amém? Então, toda pessoa que se torna imposição de Cristo, imposição do reino, você se torna um declarado inimigo do inferno. E é isso que eu tenho me tornado. Eu me tornei uma inimiga de Satanás.
Tem lugar que eu chego que o mundo espiritual, ele vem em cima de mim, que eu digo, Jesus está repreendido. Amém? Então o inimigo contra-ataca. E o inimigo contra-ataca, então, existe uma verdade poderosa nisso aqui. Quanto maior a guerra contra a sua vida, maior será a autoridade que Deus libera na sua vida. Você muitas vezes se sente incapaz, mas você não entendeu também. Eu estou me arrepiando todinha aqui hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Quanto maior é o contra-ataque de Satanás contra a nossa vida, e quanto maior é a guerra, Deus não vai te botar no meio de uma guerra sabendo que você não pode vencer. Mas a gente pensa na nossa mente, lembra dos ataques na nossa mente? Satanás coloca na nossa mente que a gente não é capaz de vencer essas guerras. Por isso que ele tenta acessar aqui, ó. Porque ele coloca para que a gente ache que a gente não é capaz, que a gente não vai vencer essas guerras, que não vai vencer esses ataques, que a gente não vai sair dessa prova, desse deserto. Aleluia! Mas se Deus te permitiu entrar aí, ele vai te dar autoridade para vencer o tamanho dessa guerra. Deus não nos dá autoridade se a gente não for capaz de vencer. Amém? Então, quem se posiciona contra o inferno se torna alvo do inferno. A guerra revela o tamanho da autoridade que Deus colocou em você aí, irmão ou irmã. Se você está passando por uma guerra, se você está passando por problema, por uma prova, por um deserto, por uma guerra que você acha que você não vai sair, saiba que Deus está liberando a autoridade para você vencer. Só que você acha muitas vezes que você não é capaz, porque quem lança esses dardos na nossa mente, nas nossas emoções, que é o nosso coração, é Satanás. Ele faz você pensar que você não vai vencer, que você não é capaz. Mas Deus não nos dá algo que a gente não possa vencer. A gente é que pensa que não. Mas Deus diz sim nessa manhã. Nessa tarde, né? Aleluia. Quem carrega fogo espiritual incomoda o reino das trevas. Se você está incomodando, se a gente está se levantando, se está vindo problema, confusão, contenda, você está incomodando o inferno. Você acha que você não é importante para o reino de Deus? Você é que pensa isso, porque Satanás está lançando, mas você é importante para Deus. Você é amado, guerreiro e importante para aquele que está vendo todas as coisas na sua vida. Aleluia. Então aprenda a discernir ataques emocionais. Nem tudo que você sente é verdade. Quando vier um sentimento de rejeição, tristeza sem motivo, sensação de abandono, sensação que eu não vou conseguir, sensação de que eu não sou capaz, pare e se pergunte, isso vem de Deus ou isso é um dardo do inimigo? Amém? Aprenda a confrontar os pensamentos. Não aceite todo o pensamento, confronte. Diga, esse pensamento não vem de Deus. Se eu estou julgando, se eu estou pensando algo contra alguém, se eu estou tendo pensamentos sexuais com outra pessoa, se eu estou tendo pensamentos maliciosos, pensamento de fazer algo contra uma pessoa, se pergunte, isso vem de Deus ou não? É muito claro. É a gente que não para pensar. A gente vai assim, ó, no automático. Mas é muito fácil você ouvir e saber quando é Deus e quando não é Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Só tem se você lembrar esse pensamento, você vai aprender a discernir. Tudo que vem de Deus é bom. Tem paz, tem alegria, tem mansidão. Tudo que não vem de Deus tem raiva, abandono, rejeição, angústia, tristeza, querendo devolver à pessoa aquilo que a pessoa fez. Tudo que não vem de Deus é isso, é o contrário do que vem de Deus, que é alegria, paz, bonança, mansidão. Aleluia, exatamente, tudo que vem de Deus é bom. Então tudo que não vem de Deus, você já vai saber hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai saber. Como saber todo pensamento e sentimento que não vem de Deus, você vai saber a partir de hoje. Amém? Então, fortaleça a sua proteção espiritual diariamente. Assim como o maná caía todos os dias, a proteção espiritual também precisa ser renovada diariamente. Ore todas as manhãs assim que acordar, se blindando.
Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, a couraça da justiça, que blinda a minha mente, que blinda as minhas emoções, o cinturão da fé, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da verdade. Amém? Consagre a sua casa. A nossa casa é o nosso templo. E o nosso templo precisa ser consagrado. Consagre a sua casa. Tem congregações que dizem que não precisa, mas precisa sim. Precisa consagrar. Todas as vezes que a gente não sabe quem são as pessoas que entram e saem da nossa casa. Quem são as pessoas, o que elas carregam, as pessoas que vêm dentro da nossa casa. Tem pessoas que vêm e olham, observam tudo, liberam ali sentimentos de inveja, de raiva dentro da nossa casa. Então você precisa consagrar a sua casa sim. Eu falo isso porque o Senhor me chamou para um ministério de libertação. Então quem mexe com demônio, quem vê demônio, sabe que precisa. Então consagre a sua mente, Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu consagro a minha mente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, me blinde, blinde as minhas emoções, blinde a minha mente de todo ataque que venha externo. E me ajude a discernir quando é o Senhor e quando não é. Se blinde, você precisa se blindar. E essa blindagem é todos os dias. Acordei, Senhor, em nome de Jesus eu consagro hoje os meus pensamentos, sentimentos, emoções, a minha mente, o meu consciente, inconsciente. É porque a gente é preguiçoso. A gente acha que tem que fazer isso, faz uma vez na semana e vai-se embora. Aí você é bombardeado de ataque e depois você vai chorar para Deus. Mas Deus está lhe ensinando hoje, através da minha vida. Eu sou só um vaso que quer ser usada. Deus está ensinando através da minha vida que você precisa se blindar. Porque os ataques nas nossas emoções é diário. Diário. Ontem de manhã eu acordei super bem. Eu estava bem, mas ontem eu mexi no inferno. Ontem eu fui falar de quem? Do menininho lá de baixo. Eu não vou nem citar o nome dele. Vocês acham que eu não tive ataque ontem? Ontem à noite eu tive ataque que eu estava assim, que eu estava parecendo que eu tinha 2 sacos aqui nas minhas costas. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Então eu já fiz uma oração. Se com oração a gente sente os ataques, imagina você não orando todos os dias, como é. Amém? Então consagre a sua mente, consagre a sua casa. Ore todos os dias e coloque a armadura de Deus. O que eu acabei de falar. Senhor, coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Coloque essa armadura. Eu coloco todos os dias. Todos os dias eu declaro essa armadura na minha vida. Então nós temos todas as armas para vencer as batalhas, mas a gente não usa porque não quer. Aí depois quando tá cheio de problema, tá enfermo, tá triste, tá com depressão, o povo tá falando de você, o pessoal tá se levantando, a sua casa tá cheia de contenda, briga daqui, briga dali, aí você vai começar a se posicionar, sendo que é para você se posicionar todos os dias. Não é só quando os problemas vêm, é todos os dias. Amém? Então, feridas não tratadas viram brechas espirituais. Não viva como vítima eterna. Você não é vítima. E é o que muitos aqui vivem. Inclusive eu já fui assim. Mas hoje eu não quero viver como vítima, porque eu não sou vítima. Tudo que fazem contra você, aí você, porque fulana fez isso contra mim, fulana tá falando mal de mim, cicrano se levantou, você quer que todo mundo olhe para você como se você fosse uma vítima. Para com isso. Você fica se sentindo a vítima. E Satanás só tá assim, tô adorando. Ela tá se sentindo a vítima, vou usar essa brecha, vou entrar na vida dele ou dela, e vou usar essa ferida emocional que não foi tratada contra ela mesma. Para fazer ela se achar vítima, para deixar ela ficar triste, para deixar ela se sentindo incapaz. É isso que ele faz. Você não é vítima, você é filho guerreiro amado de Deus, de um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Mas enquanto você não deixar de ser vítima, que é algo que você não é, mas você se permite ser, enquanto você não deixar de ser vítima, Satanás vai usar essas armas contra a sua vida. Depois não venha chorar leite derramado. Porque você pode se posicionar.
Mas você só se posiciona em alguns momentos, em outros não. Outros você quer ser vítima. Então Deus não te chamou para você viver eternamente sendo vítima. Deus não te chamou para você viver ferido. Deus te chamou para você viver curado e livre pelo nome de Jesus. Amém? Então o inimigo tem estratégias. Ele ataca as emoções, ele ataca a mente, ele ataca os relacionamentos. Mas existe algo poderoso, maior do que qualquer ataque. A autoridade que Deus colocou dentro de você aí pode vencer todas as guerras. Quando você discerne o ataque, eu estou sentindo um sentimento. Peraí, de onde vem esse sentimento? Vem de Deus ou vem de Satanás? Estou sentindo raiva. Alguém fez algo contra mim. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil. A gente devolver à pessoa o contrário do que a pessoa fez com nós. Não é fácil. Mas nós, como os filhos de Deus, temos que fazer isso. Deus nos chamou para isso. Não foi para você ficar devolvendo o que a pessoa fez com você. Porque isso aí você está fazendo a vontade de Satanás. Sinto muito dizer. Quando você discerne um ataque, você cancela esse ataque. Você fecha a porta e você fortalece a sua identidade em Cristo. Então, o que antes era um campo de guerra se transforma em um campo de vitória. Aleluia. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Esse assunto é muito vasto, é muito grande, mas eu quis fazer só um resumo, porque para a gente poder se posicionar no nosso dia a dia. E que a gente não se permita mais ficar sendo vencidos por ataques na mente, por raiva, angústia, tristeza, julgamento, vontade de devolver a pessoa, o que a pessoa fez com a gente, vontade de devolver aquela traição. Então, isso a gente vai passar todos os dias. Mas o que eu faço com isso é quem diz a vida que eu tenho, o reino que está em mim e sobre mim. Amém? Então, vamos finalizar com a oração final. Eu sempre faço uma oração final sobre cada tema que eu trago aqui. E faço uma oração final para que a gente possa se posicionar. É sim, irmã. Julgamento, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo só para a gente finalizar. O julgamento, você acha que uma fulana aqui, um exemplo, eu estou aqui falando para vocês estão me julgando. Do tipo assim, quem ela pensa que ela é? Para estar falando para as pessoas. Ela deve se achar muito bambambam. Ela deve se achar capaz de ficar falando da palavra de Deus. Mas quem é ela que não fez teologia? Veja o caminho que isso vai. Aí vocês estão aí me julgando. Aí vocês acham que quem é que está colocando isso na sua mente? Faça essa pergunta. Quem é que está colocando isso na sua mente? Você acha que é Deus? Ou você acha que é Satanás? Só existe um reino e outro reino. Não existe meio termo. Meio termo, você está do lado de Satanás. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. O meio termo é do lado de Satanás. Então, esses julgamentos, porque quem somos nós para julgar? Quem é você para achar que você pode estar julgando uma pessoa? Se você acha que Deus não está vendo, se eu estiver fazendo algo errado aqui, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não vai me cobrar isso? Deus vai me cobrar. Mas não é vocês que tem que estar me julgando. Porque Deus vê tudo. A gente pode fazer coisas escondidas dos homens, mas de Deus a gente não faz nada escondido. Então quem sou eu ou quem é vocês para ficar julgando as pessoas, sendo que Deus está vendo tudo? E se Deus quiser tirar aquela pessoa, ou se o Senhor quiser que eu pare de fazer as coisas que eu estou fazendo, Ele vai fazer. Porque nada é impossível para Ele. Então a gente não tem que estar julgando, não. A gente só tem que dizer, ó, Senhor, toma conta. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, só digam, Senhor, tome conta da vida dela e tenha misericórdia. Porque Deus vai fazer, Deus faz justiça. Deus não é injusto, Deus é um Deus justo. Mas Ele faz as coisas no tempo dele. Então, se Deus é assim, quem sou eu para estar julgando as pessoas?
para estar dizendo o que fulano ou cicrano pode fazer. Quem julga é Satanás. Mas quem tem misericórdia é Deus. Então, quando Jesus veio aqui, quem julgou ele? Quem foi? Quem foi que julgou Jesus? Coloquem aí para mim no chat. Quem foi que julgou Jesus? Dizendo que ele não era filho de Deus. Quem era ele para dizer que era filho? Quem foi que julgou Jesus? Foi os fariseus. E foi os fariseus que mataram ele. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Exatamente. Então quem foi que julgou Jesus? Os fariseus. Então veja de onde vem o julgamento. O julgamento já vem desde muitos anos atrás. Então, se os fariseus foram assim, você quer ser igual aos fariseus ou você quer ser igual a Jesus? Se faço essa pergunta. Então, se os fariseus foi quem mataram Jesus, você quer ser igual a ele ou você quer ser igual a Jesus? Eu creio que é igual a Jesus. Então, por isso que não julgueis. Quem é você, pecador? Miserável igual a mim. Eu sou miserável, pecadora. E eu peço a misericórdia de Deus todos os dias para que eu não venha julgar. E quando vem esses sentimentos, porque eles vêm, quando vem eu digo, Senhor, eu não quero julgar. Quem sou eu para julgar as pessoas? Eu não sou ninguém. Só tenha misericórdia. Por exemplo, a Andressa Urach. A Andressa Urach, ela fez um pacto com a pombagira dela lá. Mas a Andressa Urach estava nos caminhos do Senhor. E ela se permitia, o Satanás tomou conta primeiro das emoções, da mente e depois tomou conta do resto. Então, quem sou eu hoje para ficar apontando o dedo? O que eu peço é, Senhor, tenha misericórdia daquela alma, porque se o Senhor quiser levar ela hoje, a paz do Senhor, Gleisiane, se o Senhor quiser levar ela hoje, a alma dela, infelizmente. Mas até no final da nossa vida, a gente não pode dizer que se a pessoa foi para o céu ou para o inferno. Só quem sabe isso é Jesus. Você não pode dizer que uma pessoa foi para o inferno ou foi para o céu. Quem sabe é Ele. Amém? Então, para a gente finalizar, porque a gente já vai entrar aqui em outro assunto, mas isso aí eu vou trazer depois. A paz, Valdinete, a gente está finalizando agora, eu vou fazer a oração, mas que vocês possam depois ver essa live, porque essa live é muito importante para os nossos dias. É os ataques na nossa mente e nas nossas emoções. Vejam essa live hoje, quem perdeu, quem está chegando agora. Amém? Essa live é muito importante. Mas não é importante, de importância que eu quero me engrandecer. É importante porque a gente precisa vencer esses ataques que vêm todos os dias. Amém? Então eu quero finalizar com essa oração final. Se você puder, concorde comigo no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então você diga, eu concordo com a oração em nome de Jesus. Amém? Então, Senhor meu Deus, eu te peço agora que o Senhor guarde a mente e o coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que todo dardo inflamado do inimigo seja apagado agora. Que toda mentira lançada na mente seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Senhor, cura feridas emocionais, restaura memórias e fecha toda porta espiritual que tenha sido aberta no passado. Que a mente, o coração e a identidade de cada pessoa estejam completamente alinhados com Cristo. E que todo ataque espiritual seja cancelado agora, em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente até passou um pouquinho do horário, mas amém. O Senhor sabe porque eu precisava falar isso hoje. Amém? Eu ia falar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo me conduziu para falar sobre isso, porque ataques nas emoções e na mente a gente passa todos os dias. Mas quando eu entendo e eu decido de onde vem, eu consigo vencer esses ataques. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe o seu final de semana. Tenha um final de semana abençoado. Busque sempre olhar para a cruz. Busque não julgar. Quem somos nós para julgar as pessoas? Nós estamos aqui para ter misericórdia. Amém? Então, eu vejo vocês, em nome de Jesus, na próxima segunda-feira. Os nossos estudos bíblicos, para quem está chegando agora, é de segunda a sexta. Se até então o Espírito Santo quiser assim. Se ele quiser final de semana também, eu vou começar a fazer final de semana. Mas até então é de segunda a sexta.
Amém? Que o Senhor abençoe você nesse final de semana. Nos vemos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir. Um beijo no seu coração e até segunda-feira.